Alô, comunidade das redes sociais! Depois de ter passado por Roma e ter filmado vários episódios da cidade para vocês, chegamos agora em Florença e estamos aqui em frente à Catedral de Santa Maria Novella. Olha que coisa fantástica essa catedral! Essa catedral ela tem um estilo que eu não sei porquê, eu preciso descobrir que ela é de estilo gótico. Mas é um gótico diferente, porque eu já estive na Catedral de Notre Dame, e Notre Dame tem várias daquelas torres tradicionais do gótico, também a Catedral de Sevilha. Mas a gente percebe aqui que a Catedral de Santa Maria Novella, apesar do seu gótico, de ser gótica, ela não tem tantas torres assim. Mas será porque ela é desta maneira? Ela fica aqui também em uma praça de mesmo nome, que é chamada de Piazza Santa Maria Novella. Mas por que essa igreja é chamada de Igreja de Santa Maria Novella? Explico, dentre muitas coisas, que aqui foi fundada uma igreja em homenagem a Santa Maria Videira, ou seja, Santa Maria da Videira. Porém, a partir de parte do século XIII, essa igreja foi doada, ela foi dada à ordem mendicante dos dominicanos. E por causa disso, o nome foi mudado para a Catedral, para a Igreja de Santa Maria Novella. Aqui em Florença, além dessa igreja de Santa Maria Novella, existe também a Igreja de Santa Cruz, que já pertence não aos dominicanos, e sim aos franciscanos. Os franciscanos, assim como os dominicanos, faziam parte das ordens mendicantes que surgiram, sobretudo, com as reformas monásticas que ocorreram a partir do século XIII. E essa igreja, ela pertence até hoje, ela é administrada pela ordem dominicana. Mas vamos aos traços dessa igreja, vamos contar um pouquinho da história dessa catedral, porque eu observando, eu penso que os traços, ou seja, a iconografia, enfim, o conjunto dessa igreja tem muito a ver com a época e a partir da época em que ela começou a ser construída. Ela é construída a partir do século XIII. E o que estava acontecendo a partir do século XIII, sobretudo em Florença? Florença, a partir dessa época, começa a enriquecer bastante, sobretudo com a comercialização da lã. E sempre quando uma nação enriquece economicamente, ela enriquece também culturalmente. Por exemplo, no período onde a Inglaterra enriqueceu através da conquista de mares, através do seu sistema de navegação, houve também uma influência cultural inglesa no mundo. Hoje, por exemplo, nós temos os Estados Unidos, uma nação bastante rica do ponto de vista econômico. E a gente observa que já desde a década de 20 do século passado, nós temos visto a influência americana, os filmes americanos. O Brasil bebeu muito nessa fonte quando ele começou a investir na cultura das chanchadas, a partir dos musicais. A partir desse momento, Getúlio Vargas realiza a política da boa vizinhança, mas não só aqui no Brasil,
Mas em todo o mundo há toda uma influência da cultura americana por causa do seu poderio econômico. E isso também aconteceu em relação a Florença a partir do século XIII. Então Florença começa a enriquecer bastante, e por causa disso também as suas influências no mundo começam a ocorrer. E essas influências que começam a ocorrer a partir de Florença têm algumas marcas. As marcas, por exemplo, da cultura árabe. As marcas, por exemplo, da tradição árabe. Que a partir dessas datas começam a influenciar bastante o mundo através, por exemplo, de poetas, de escritores e poetas como Averroes, Avicena. E também os árabes dessa época começam a descobrir, a partir desse momento, várias literaturas, vários textos, várias obras de Aristóteles. Então, o próprio Aristóteles, ele se torna mais conhecido, inclusive, da própria igreja, porque até então a tradição cristã se utilizava muito de Platão para interpretar os textos sagrados. A partir desse momento, a partir dessas épocas, que eu acredito que tenha acontecido até um pouco antes do século XIII, Aristóteles começa a ganhar corpo. E Aristóteles começa a ganhar corpo na igreja também por influência dos árabes, que se utilizam também da filosofia aristotélica. Isso também influencia Tomás de Aquino, que vai fazer a sua Suma Teológica, ou seja, a sua principal obra, baseada em Aristóteles. Aqui nós temos alguns espaços também. Penso que tudo isso pertença a essa igreja, né? Fratellanza Militare Firenze, ou seja, Fraternidade Militar de Florença, Palestra Ginástica Fiorentina, Libertas 1877, Judô. Olha, então continuando, Aristóteles ele começa a ter uma influência muito grande na igreja. E aí a própria física de Aristóteles, com os seus pressupostos geocêntricos, influencia, né? Aristóteles entendia que o mundo é dividido em 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E um quinto elemento, o éter, seria o lugar sagrado, ou seja, há um quinto elemento que é celestial. Então, na Terra, segundo Aristóteles, há água, fogo, terra e ar. Porém, os céus são compostos de um quinto elemento, que Aristóteles chamava de o éter. Será que pode entrar aqui? Buongiorno. Vamos lá, vamos tentar. Eu creio que sim. Então, Aristóteles, ele faz isso, ele exerce essa influência na igreja. Daqui a pouco eu vou querer entrar, já que o pessoal está entrando ali. Daqui a pouco eu vou querer entrar. Será quanto é o ingresso? Ok. Aqui é a parte lateral da igreja, né? Da Catedral de Santa Maria Novella. E essa influência árabe, eu a percebo, eu não sei vocês, mas eu a percebo na própria fachada, porque toda vez que eu olho para uma fachada como essas igrejas daqui, não só essa de Santa Maria Novella, mas também a catedral, né? A catedral da cidade, que é de Santa Maria del Fiore, e também a outra igreja famosa que a gente vai lá, Igreja de Santa Cruz. Eu percebo que essa fachada me lembra assim, a tradição oriental, sobretudo a árabe. O que não é novidade, se a gente for pensar, uma vez que nessa época, ou seja, a partir do surgimento dessa
catedral, a cultura árabe está presente, está muito presente. A cultura árabe está muito presente, né? E uma vez que a cultura árabe está presente, essa catedral, ela ganha esses contornos assim exóticos, difíceis de explicar em detalhes para quem não é especialista em estética, né? Em história da arte. Mas eu percebo. Isso eu me lembra, por exemplo, um lugar que nós passamos muito interessante em Sevilha, chamada Plaza de Espanha, que também tem esses lugares. Porque essa arquitetura gótica, ela é um gótico que com certeza é influenciado por elementos árabes. Eu percebo isso. E se isso realmente é real, tem tudo a ver com essa época, porque a cultura árabe está influenciando por demais Florença a partir dessa época. E depois essa arquitetura, depois essa cultura árabe, que abre muitas portas para o nosso humanismo, influencia também e vai trocar elementos com o próprio Renascimento. Porque muitas famílias, inclusive abastadas do período do Renascimento, financiavam a construção de igrejas, e ao financiar a construção de igrejas, essas famílias elas ganhavam projeção social com isso, porque nessa época o que dava projeção social ao indivíduo é a igreja, é o sagrado, e mais especificamente a Igreja Católica. Nós não tínhamos uma sociedade tão secularizada como é a nossa, onde nós podemos até nos fortalecer como pessoas da comunidade às expensas da influência da igreja, mas nessa época não. Então essas famílias abastadas, elas muitas das vezes financiavam a construção de igrejas, como por exemplo a família Médici. Em algumas dessas igrejas, aí eu precisaria lembrar de novo, e talvez eu até filme isso, uma dessas igrejas, inclusive, em uma delas está a capela da família Médici, ou seja, a família Médici, que foi uma família de muita importância nessa época, influenciando artistas, influenciando a construção de igrejas, não só a família Médici, como várias outras. Então eles têm em uma dessas igrejas a sua capela. Então, Florença é uma cidade bastante especial. Vamos ainda a outros locais, vamos a outros lugares, mas essa igreja, ela é fascinante. Agora, mais do que ela, do ponto de vista da sua fachada, eu acho que nada é mais espetacular aqui em Florença do que o Duomo de Florença, ou seja, a igreja de Santa Maria del Fiore, ou seja, Santa Maria das Flores. Gente, é uma coisa espetacular. Tanto essa igreja como a igreja de Santa Cruz tem também esses elementos, essa configuração que me lembra a cultura árabe. Eu não sei vocês, mas a mim lembra o Oriente. Pelo menos eu estou tentando fazer aqui uma digressão de alguém que, quando se aproxima da arte, procura se lembrar de alguns elementos da estética, né? Estética vem do grego esthesis, é a filosofia da arte. E a arte é isso, é a sensibilidade. A arte nos toma, antes de nós explicarmos racionalmente ou intuitivamente o que é arte, ela nos toma, ela nos absorve, ela nos torna contemplativos. E eu estou aqui com vocês contemplando essa maravilha que é a igreja de Santa Maria Novelle, Catedral de Santa Maria Novelle, que fica próximo à estação ferroviária de Santa Maria Novelle, onde nós chegamos onde nós desembarcamos quando chegamos aqui em Florença. Então é isso, gente.
Catedral de Santa Maria Novella, na praça de mesmo nome, Piazza Santa Maria Novella. Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu mostrei para vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.